Então, irmãos, hoje nós vamos estar estudando o maná e o sapo, tá? Serão os dois nossos estudos hoje. Pode pular, né? Nós estávamos falando na semana passada que tudo estava indo bem até passar 3 dias. E depois dos 3 dias já tinha uma reclamação, porque não tinha água mais. Mas a reclamação agora, no capítulo 16, era outra, né? A reclamação é que eles não tinham que comer. Eles fizeram até aquela alegação: olha, quando a gente morava no Egito, a gente tinha uma panela de carne lá, sentada na beira da água, aquela panela de carne. Bom, o livro de Êxodo não fala nada disso. Isso é conversa deles, né? É conversa. Antes tinha aquele monte de carne para eles comer e tal, mas a realidade era escravidão. Só, meus irmãos, o ser humano, ele é um ser reclamante, correto? Então, qual que era a dúvida? Por que nos tendes trazido a esse deserto? O que eles achavam? Né? Na opinião deles, Deus tinha tirado eles, meus irmãos, lá do Egito, para fazer eles sofrer, para matar eles de fome. Na hora que a pessoa está reclamando, isso é uma coisa também do ser humano. Na hora que a pessoa está reclamando, ela não mede as palavras. Ela começa a falar, porque ela só vê defeito, ela não vê bondade, ela não vê virtude, ela só fala. Então eles começaram a falar asneiras, e uma das asneiras é essa, para nos matar de fome, tá? Então Deus falou porque que os libertou, né? Lá no livro de Deuteronômio, nós vamos chegar lá, porque eu amo vocês, por isso que eu libertei vocês, né? Mas não só porque Deus amava eles, mas porque Deus queria que eles fossem um povo sacerdotal. Esse é um outro motivo. Então não é só um motivo pelo qual Deus tirou o Israel do Egito. Deus tirou o Israel do Egito, sim, Deus amava aquele povo, mas nós temos que entender que Deus não faz nada que não seja para a sua glória. Então, a glória de Deus implica nesse poder de tirar eles de lá, porque os amava, e também para eles ser servido e adorado, aonde quer que eles fossem, seja no deserto, seja em Canaã. Então, nós falamos na semana passada, pode pular, né? Que facilmente a gente se esquece de 10.000 bênçãos ante a face de uma única provação. Às vezes você desconhece, né? Que o tanto que Deus tem feito, porque uma unha de um dedo se quebrou. Deus tem sido tão bom, tem sido tão maravilhoso, misericordioso, mas é só vir um contratempo, alguma coisa, pronto, eu não gosto mais dessa vida. E quando você reclama do seu pai, quando você reclama da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, do seu trabalho, quando nós reclamamos, na verdade nós estamos reclamando de Deus. É isso que Deus fala aqui nesse texto. Olha, eles estão reclamando de mim, né? Estão falando de mim, porque quando nós reclamamos da situação que vivemos, nós estamos dizendo: Deus errou comigo. Mas Deus nunca erra conosco. Nós temos que lembrar disso. Deus nunca erra. Por pior que seja a situação, o contratempo, Deus, Ele nunca erra. Olha, irmãos, não reclame, né? Você não reclame. Há muitas experiências para serem contadas por mim ou por vocês. No momento que vocês estavam reclamando, ou eu estava reclamando, comentando, parecíamos estar certos na nossa reclamação. Mas depois a gente vai ver que Deus fez aquilo porque Ele estava certo em agir daquela forma. Tá? Não existe nada que tanto desonre a Deus como um espírito murmurador. Não tem uma coisa pior para desonrar a Deus do que descontentamento. Pode pular, né? Nós estamos só recordando aqui. Deus, Ele vê as nossas reclamações. Ele vê, Ele ouve, Ele não gosta, tá? É isso que você aprende, né, no versículo 7, versículo 8. Ele vê, Ele ouve e Ele não gosta. Reclamar da nossa vida é reclamar do próprio Deus, é reclamar da providência de Deus.
Então essa foi a lição da semana passada, né? Então hoje, meus irmãos, o que nós queremos ver? Sobre o maná e sobre essa introdução rápida que nós vamos fazer sobre o sábado, né? Chegaram aqui, como é que Deus vai suprir as necessidades do povo de Israel? Como é que Deus vai suprir a minha e a sua necessidade? Então há um fator muito importante que não pode ser esquecido por nós, até dar nos petiscos, né, como codornizes. Vai acontecer de chover como codorna, chover carne para eles. Deus até dá uns petiscos, mas esse negócio de achar que Deus ia dar carne na boca deles todo dia, desculpa, Deus, Ele não está para suprir as nossas carnalidades, mas sim as nossas necessidades. Deus supriu todas as necessidades. Veio um maná do céu para suprir aquela fome física, né? Conforme cada um podia comer. Você pode ler aqui comigo no capítulo 16 e versículo 16, Deus fala isso, né? Lá no final. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda, né? E lá no começo diz assim, olha, colhei cada um conforme o que pode comer. Deus não queria nem desperdício. Então Deus está pronto para suprir a necessidade do momento, ou seja, diariamente, um dia atrás do outro. É por isso que Ele não permitiu que ninguém colhesse para 2 dias, a não ser na sexta-feira. Porque Deus queria ensinar para eles, meus irmãos, a necessidade de confiar nele, de ter fé nele. Imagine se uma pessoa, ele tem tudo de mão beijada, como é que ele vai ter fé? Quando você quer estragar uma pessoa, você dá tudo de mão beijada para ela, você está estragando aquela pessoa. Mas aí, quando você ensina ela a ter fé, a confiar, meus irmãos, é o que nós devemos fazer, não é só com os nossos filhos, com os irmãos da igreja, mas é uma coisa que a gente tem que praticar todo dia na nossa vida, porque às vezes a gente se esquece disso, e o maná é diário, né? Então, às vezes, o que eu vou fazer amanhã? Deixa amanhã cuidar dele. A gente nem sabe se vai estar vivo amanhã, mas nós devemos confiar em Deus, que Ele vai suprir o pão de cada dia. A oração do Pai Nosso é esse, né? Dá-me o pão cotidiano, ou seja, me dá o pão de hoje, porque tudo que você precisa hoje é o pão de hoje, porque amanhã você não sabe se você vai ficar bom. Ele promete suprir, mas é diário. Então Deus, Ele não supre, Ele supre necessidades e não caprichos, tá? Nunca vamos nos esquecer disso. Olha, há uma diferença entre ficar sentado à beira do rio, diante das panelas de carne, e sair todos os dias bem cedinho para colher o maná. Há uma diferença. Na primeira situação, eles estão lá sentados, com o bumbum aberto, né? Barrigão para cima, é o que eles estão falando, né? Esperando a carne cair do céu lá na boca deles. A outra situação é luta, é batalha. É ter que levantar cedo, o pai, a mãe, os filhos, e vamos para a rua, vamos trabalhar, e vamos colher o nosso maná para a gente poder comer hoje. Olha a diferença. Mas ensinar, meus irmãos, essas coisas para Israel faz parte do caráter de Deus. De um Deus que não quer um povo preguiçoso, cobiçoso, esbanjador, infiel. Deus não quer nada disso, então Deus ensina conforme a necessidade. É muito legal isso que acontece no capítulo 16, a forma que Deus ensina o povo sobre o maná. Maná, que alimento é esse? Capítulo 16, versículo 14, né? Quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada, como cai na terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Que é isso? Ninguém sabe o que é isso. Aqui levantaram cedo, estava lá aquela farinha lá. Ah, meus irmãos, a pergunta foi essa: o que é isso aí? Era um presente
de Deus para Israel era um presente. O que eles fizeram para merecer o maná? Nada. Não fizeram nada para merecer o maná, né? Aí ele era bonitinho, sabe? Ele era engraçadinho, uma sementinha lá, parecia coentro, né? Da cor marrom, avermelhado, tudo isso a gente aprende na Bíblia. Eles dormiam, quando eles acordavam já estava lá, né? E aí, meus irmãos, apesar de muito nutritivo, o prazo de validade dele era péssimo, né? Só valia por um dia. Então, padaria ali era o seguinte: hoje já não tem mais, ou já está estragado, não tem jeito. Então, era uma coisa de Deus para estimular a fé e o trabalho. A fé e o trabalho. Veja como essas coisas andam juntas na igreja. Como nós temos necessidade de, como igreja, ter fé e trabalhar. Ter fé e trabalhar. Se a gente tem fé e trabalha na obra de Deus, o nosso serviço não vai ser em vão. Então Deus está sempre ensinando alguma coisa. Inclusive nessa colheita aqui, né, do maná. Então, meus irmãos, vamos continuar, né, o significado espiritual do maná. O maná representa sim a palavra de Deus, porque é o alimento que vem do céu. Então, o maná representa a palavra de Deus para sustento do seu povo, né? E aí tem algumas lições importantes sobre o maná. É o alimento que nós precisamos para viver no deserto, ou seja, na nossa jornada espiritual. Então, o alimento que a gente precisa para viver nesse deserto aqui é a palavra de Deus. Ela vai nos animar, ela que vai nos sustentar. Meus irmãos, a palavra de Deus é aquela mola que vive nos empurrando para cima. É por isso que os crentes que deixam de ler a Bíblia e deixam de orar, eles sucumbem. Não tem jeito de ficar de pé. É um saco vazio. O saco vazio não pode ficar de pé. Mas nós temos que estar constantemente enchendo, né, para ele poder parar de pé. Então é preciso buscar logo de manhã, antes das outras coisas, se apoderar dos nossos corações. Logo de manhã você tem que buscar aquela palavra, você tem que realmente tomar um tempo na sua vida, na sua casa, onde você está. Leia a Bíblia, insista em fazer isso sempre. Olha, que seja um versículo, sabe? Tem os preguiçosos que vai lá, compra logo uma caixa de promessa, né? Vai lá para ter certeza que é um versículo só, né? Aí ele pega só aquele versículo da caixa de promessa. Pois eu digo para você, é um preguiçoso, mas ele ainda está vendo um versículo da Bíblia. Porque vai passar na vida de cristão sem ler um versículo da Bíblia. Que nem um preguiçoso que ele achou um meio de ler um versículo da Bíblia, e aí eu me alimentei, né? De fato, um cafezinho bem ralo, bem sem vergonha, né? Mas não deixa de ser um alimento. E aquela pessoa que não leu nada, e aquela pessoa que nem vai puxar um papelzinho. Por isso, logo de manhã você tem que buscar para, meus irmãos, antes de outras coisas entrar no seu coração, a palavra já está lá. É uma busca individual, olhei dele cada um. Então você lembre-se, vou ler aqui para mim, para o meu marido, para meus filhos, e tudo eles longe, não vai servir de nada. Cada um tem que ler por si, ouvir quando alguém está lendo, né? É uma busca diária, ou seja, todos os dias eu tenho que estar me alimentando do maná espiritual, que é a palavra de Deus. Agora tem um perigo, o maná, o perigo dele é essa questão de criar bicho. E eu digo, né, o uso egoísta da palavra. Os fariseus, eles usavam a palavra de forma egoísta. Quando você se enche da palavra, é uma coisa maravilhosa, encher-vos do Espírito Santo. Mas é uma ferramenta, ela não deixa de ser uma ferramenta espiritual. E aí algumas pessoas, elas vão criando casos, e fazendo casos, e aumentando casos, e isso não é bom, é muito prejudicial. Uma vez eu li, acho que foi nessas coisas da missão aí, né? Eu estava lendo,
falando assim, né, teologicamente. A pessoa vai lá teologicamente, e se ela faz uma mensagem teologicamente profunda, correta, né, isso serve de edificação para a igreja. Mas para uma alma perdida tem pouco efeito, porque não houve um evangelismo ali. Mas isso não é um perigo. Estou dizendo assim, numa situação de uma diferença, como nós devemos alimentar cada um conforme a sua necessidade também. Mas os fariseus, eles conheciam a Bíblia profundamente. E eles não conheciam de por um acaso, eles cresciam conhecendo a Bíblia, como Paulo, que era Saulo de Tarso. O profundo conhecimento que aquele jovem tinha da palavra de Deus era de fazer inveja para qualquer professor, doutor de seminário, do Teológico do Sul, do Norte, dos nossos batistas por esse mundo. Só que, meus irmãos, ele tinha um conhecimento egoísta da palavra de Deus. Era um bicho. A palavra de Deus era um bicho dentro dele. Então, se eu leio para brigar, para vangloriar, se eu leio ou não abrigo, se eu leio e eu não conseguir repartir, eu crio um bicho. Se só serve para mim, vai criar bicho. Então isso fica uma lição espiritual muito profunda para nós a respeito de como nós usamos esse alimento. O maná, meus irmãos, ia provar o coração dos israelitas. Capítulo 16, versículo 4. Olha lá. 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu vos prove se andam ou não na minha lei. Então era uma prova. Deus queria provar em coisas simples, não eram em coisas complicadas não, né? Lá em Deuteronômio diz que situações como esta servia para humilhar, para provar o coração, para levar eles a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Era uma prova espiritual. E eles foram reprovados nessa prova. Muitos deles foram reprovados logo no primeiro dia. Outros foram reprovados de sexta para sábado. E outros foram reprovados conforme os tempos foram passando. Eu vou explicar. Pedido de Deus, olha, vocês colhem cada um no seu próprio dia. Quando chega no sexto dia, então colhem dobro. Tá? E vocês vão comendo esse maná. E no final do capítulo 16 diz que eles ficaram 40 anos comendo aquele maná. Então a primeira falha foi que alguns saíram e pronto, né? Já encheram ali, meus irmãos, para 1, 2, 3, 4 dias, lotado. Vem beber, pega a bacia lá, traz outra coisa lá, vamos encher essa caiada, né? Aí outro dia virou bicho. E Moisés ficou triste, indignado. Deus ficou triste com eles. Aquele jeito egoísta de olhar para aquilo que Deus tinha mandado. Não era para colher só para um dia? Era. Então por que vocês encheram o armazém de casa? Ah, mas e se amanhã não tem, né? Está vendo? É falta de fé. É desconfiar de Deus. Então eles erraram. Chegou na sexta-feira, teve alguns que foram lá, pegaram para 2 dias, porque sabiam que no outro dia era descanso. E não ia vir, ó, não vai vir, né? Não, perdão, meus irmãos, é o contrário. Chegou na sexta-feira, o que eles fizeram, né? Em vez de pegar para 2 dias, preguiçosos pegaram um dia só. Também é desobediência. Se por um lado é desobediência, ser miserável, né? No sentido que quer egoisticamente guardar, do outro lado a preguiça também né? Você não vai colher para amanhã? Não, amanhã tem também, não, olha, amanhã não vai ter, hein? E aí não colheram, e por isso, meus irmãos, saíram para colher no sábado. E quando Deus viu aquilo, Deus ficou muito triste, muito aborrecido com eles. Mais uma vez, era o quê? Era desobediência positiva. Deus manda não colher por 2 dias, eles colhem.
Deus manda colher para 2 dias, eles não colhem. Ou seja, foram desobedecendo a Deus naquela semana. Só que os anos foram se passando, e lá no livro de Números, depois de 1 ano, houve uma revolta total. Os israelitas se revoltaram, começaram a berrar: nós não queremos mais esse maná, ninguém aguenta mais esse maná, abaixo do maná, e pronto, acabou, nós não queremos mais o maná. Está decidido. Deus matou muita gente por isso. Então, se for para provar eles, o maná reprovou. O maná reprovou, meus irmãos, muitas pessoas. Uma simples sementinha já é o caso de reprovar. Deus olha para Adão e Eva: olha, daquela árvore você não pode comer. Foram reprovados. Então, esses aí que estão reprovados no maná, eles são muito parecidos com Adão e Eva. Eles foram provados e eles foram reprovados. Tá? Agora, continuando aqui, acabou essa questão do maná. Eles têm que colher todos os dias. Só para a gente terminar, no final do capítulo 16, no versículo 35: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Interessante como Deus é maravilhoso. Quanto tempo durou o maná? 40 anos. Seria a nossa resposta, porque é a nossa resposta, matematicamente. Mas eles poderiam ter gastado menos tempo, porque eles desobedeceram a Deus. Então a resposta: quanto tempo durou o maná? Quanto tempo Deus sustentou eles? O tempo que precisou, o tempo que precisa. Então, irmãos, é só uma questão de fé e trabalho. Você tem que confiar que Deus ele vai te sustentar, suprir as suas necessidades. Eu creio mesmo, nós temos aquela questão de hoje, bivocacional, etc. e tal. Eu nunca entrei nessa. Primeiro, meu pensamento espiritual sobre isso é diferente, em relação ao que eu tinha que receber, ou quanto que eu tinha que ter para terminar o meu mês. Eu nunca tive uma preocupação com isso, apesar de que hoje estou mais em paz, porque a igreja tem mais membros, etc. e tal, mas essa nunca foi uma preocupação. Eu acreditava mesmo: olha, eu tenho o que eu preciso, correto? O que eu preciso eu tenho. Então é isso aqui. Então, por isso, meus irmãos, eu sempre acreditei que Deus ia suprir todas as necessidades. E o tempo que eu tinha que gastar somente com a obra de Deus. E por isso, é uma questão de fé para mim. Fé e trabalho. Para Deus, eu creio que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Então, o maná durou o tempo que Ele precisou. Pode ser que vai chegar um dia, meus irmãos, que Deus pode falar assim: não, eu quero que você haja diferente, mas Ele vai ter que me falar, Ele vai ter que ser claro para mim. Por enquanto não vejo isso. Agora, passado o maná, nós temos o sábado, O sábado, meus irmãos, é outra questão. Olha aí no versículo 22, tá? Versículo 23, e disse o Senhor: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeie, e o que quiseres cozer na água, cozeie em água, e tudo que sobejar, guardai-vos para vós até amanhã. O sábado foi uma das primeiras coisas que apareceu na Bíblia, e uma das primeiras coisas que sumiu, do dia que veio, ele foi o sábado. Deus ele criou tudo em 6 dias, e no 7º dia, a Bíblia diz que ele descansou das obras que ele tinha feito. A palavra sábado quer dizer descanso. E quando se coloca, meus irmãos, a palavra santo na frente, o santo sábado do Senhor,
só para te lembrar que é um descanso santo para os santos, né? Então é só isso. Agora, a intenção de Deus com o sábado, o que Deus queria fazer com isso, tá? Esse dia, né? Deus queria que o seu povo, depois de salvo, depois de alimentado, eles gozassem de um descanso, né? Um descanso com Ele próprio. Deus queria dar repouso, alimento, refrigério no deserto. Olha, Deus descansou eles em Elim, Deus alimentou eles aqui no deserto de Sim, agora Deus quer dar um descanso para eles. O problema é que o homem, ele não quer esse descanso que Deus tem para dar. Literalmente, que seria um descanso de um dia, entre 7, né? E espiritualmente, que é o chamado de Cristo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Então, meus irmãos, tudo que Deus queria é um descanso nele, tá? Que a pessoa separasse um de 7 dias para poder louvar, adorar, descansar no Senhor. Então, vamos aqui. Primeiramente, o sábado foi dado como um presente, porque o sábado é colocado só como lei. E isso não é bom, não é um bom entendimento do Novo Testamento e do Velho Testamento. Então, quando você olha para o sábado, aqui no nosso texto, no capítulo 16, Deus ele foi bem claro, no versículo 29. Eu gostaria que vocês lessem comigo a primeira frase. Olha lá, vai ler junto comigo. Olha: vede porquanto o Senhor vos deu o sábado. Então, para que serve o presente? Tá? Assim como o maná foi um presente, o sábado também foi um presente de Deus. Eles não mereciam aquele descanso, como eles não mereciam o maná, mas é um presente para ser desfrutado, né? Para o povo inteiro. Olha que bom, que coisa legal, toda aquela nação no seu arraial, separando um dia. Imagine todo mundo indo para a igreja no mesmo dia, louvar o Senhor, que maravilha. Então a palavra sábado significa isso, descanso, né? O homem não aproveitou como presente, porque Deus deu o presente, o homem não aproveitou. Quebraram aqui o sábado logo de cara, porque no outro dia já foram buscar o maná. E também o homem não consegue guardar o sábado como uma lei. Como presente não aproveitou, como lei o homem não consegue guardar. Ninguém consegue guardar o sábado. Não tem jeito. Já tem sabatista que vem conversar com a gente, com aqueles versículos que eles têm decorado, e só estuda isso na vida deles. É como o testemunho de Jeová, eles só fazem uma coisa: estudar aqueles 20% da Bíblia. E o sabatista da mesma forma. Então, quando você começa a conversar com o sabatista, ele sabe te enrolar rapidinho. Rápido. Né? Por isso, meus irmãos, tem exagero. Os exageros, por exemplo, sobre o maná, olhando mais, virava lixo. Agora, o sábado é o caminhão dos exageros. A cultura judaica, olha, você vai lá em Israel, você vai no prédio, é tudo automático. Você entra, as luzes acendem. As coisas funcionam tudo do jeito para você não trabalhar. Chega sábado lá naquelas ruas judaicas, se você pegar uma metralhadora e ficar os 4 cantos, não vai nem comer, você não mata nada. Você não acha um lugar para comer, você não nada. Bom, pessoal, porque estão levando a sério aí essa questão. Eu acho legal que você separe esse dia, que ninguém trabalhe nesse dia mesmo. Não tem problema com isso. Meu problema não é a questão de separar o dia, é porque eles fazem isso. Eles fazem isso porque eles estão dizendo que eles estão guardando lá a lei, e na verdade é mentira. Não guardar no dia da semana e achar, eu estou guardando a lei. Primeiro que eles não conseguem, ninguém consegue guardar o sábado, não tem jeito. Lá em Pompeia, eu estava lá uma vez, aí veio meu irmão e disse: olha, vai chegar aqui, vai nos visitar hoje um homem que guarda a lei. Ele é um homem que guarda a lei, aqui lá você pode acreditar, porque eu deixar você pregar, né?
Aquele guarda, conheço ele guarda bem, né? Aí me vem todos aqueles textos de Gálatas, né? Todos os textos bíblicos. Como alguém pode chegar na frente e dizer, eu guardo? Numa conversa com o sabatista uma vez lá em Morumbi, ele disse, eu guardo, nervoso, eu guardo, né? Eu digo, você não guarda, porque eu insistia que ele não guardava, é dizer que não guardava. É impossível, irmãos, simplesmente impossível. Então, olha, a forma farisaica de guardar o sábado, quantas discussões teve com Jesus, né? Foi por um dos motivos que Jesus foi acusado e perseguido o tempo todo, é que ele curou aquele paralítico no sábado. Estão lembrados disso? E aí começou toda a perseguição, né? Os sabatistas se acham ainda melhor do que Jesus, mas naquele tempo eles se achavam melhor do que Jesus. Então Jesus ensinou que devemos enfatizar a realização de coisas lícitas, trabalhar para Deus, e não enfatizar proibições, como faziam os fariseus. Eles enfatizam proibições e nós enfatizamos realizações. Então, se você não quer fazer o seu culto no domingo, quer fazer no sábado, escolha a sua. Você escolhe o dia do seu descanso. Se você for lá para as Arábias, eu aconselho você a fazer o seu culto na sexta-feira, porque na sexta-feira lá para. Aliás, em Israel é um problema. Na sexta, para porque é dos árabes, né? No sábado, para porque é dos judeus. No domingo, para porque é dos cristãos. Ele fica 3 dias amarrado, né? E aí você não consegue em lugar nenhum. Você está lá visitando, não tem nada, você passa fome 3 dias, né? Aí a coisa fica esquisita. Mas, se você está aqui em Israel, faça os seus cultos no sábado. Entenderam? Então, nós enfatizamos realizações. Sabe esse trabalho que nós fazemos com as crianças? Não pode fazer. Porque você não pode andar mais de 1 quilômetro. E nós temos que buscar crianças a 4, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Não pode. Sabe esse negócio de você chegar aqui e acender a luz? Não pode. Sabe esse negócio de você tocar uma música para as crianças tocar? Não pode também, não pode fazer obra nenhuma. Então, são os absurdos, né? Os exageros. O sábado, ele precisa ser entendido à luz do Novo Testamento e não à luz do Velho Testamento. Ele, meus irmãos, deve ser visto como essas leis cerimoniais, né? Tudo lá está escrito perpétuo, perpétuo, perpétuo. Quando olha alguém, coloca uma plaquinha escrito perpétuo também, né? Olha, a Páscoa, o Pentecostes, a circuncisão, né? Todas essas leis são chamadas de perpétuas. Um dos motivos que o sabatismo, o sábado é perpétuo de Deus, mas a Páscoa também é. O Pentecostes também é. A circuncisão também é. Então, a pessoa que fala, eu guardo o sábado, se ele não faz a circuncisão, ele está errado. Se ele não comemora a Páscoa, está errado. Se ele não vai lá na festa do Pentecostes, está errado. Porque a fé dele está dizendo que é perpétua. Por isso, estou guardando porque é perpétua. Então você tem que guardar tudo que está escrito de perpétuo na Bíblia. E tem bastante coisa, só estou citando 3, tá? Mas é muita coisa perpétua. E aí, meus irmãos, todas estas leis cerimoniais se cumpriram em Cristo. Aquela palavra abençoada de Jesus lá na cruz: está consumado, está pago. É uma palavra que está dizendo assim: ó, eu que tenho a dívida, eu paguei. Meus irmãos, a lei é uma conta enorme que o diabo apresenta para Deus para nós pagar, e a gente não tem que pagar. Seja qualquer um dos 10 mandamentos ou dos muitos mandamentos que tem na Bíblia, o diabo vai lá e fala: está vendo só? É mentiroso, meu Deus, ó, aqui, ó, não mentirás. Esse não pode no céu, está vendo, né?
E aí então Deus tem que olhar e dizer: capeta, você tem razão, vou ter que levar ele para o inferno, porque eu mesmo escrevi isso aí. E não é verdade. E o que Jesus foi e fez? Morreu na cruz, pegou o nosso pecado, pegou aquela célula de pecado, aquela dívida, aquele recibo, aquela carta, como é que fala? Carta promissória, né? Então rasgou e disse: está pago na cruz, seu imundo, né? Eu perdoei ele, e dos seus pecados eu não lembro mais. Isso é para todos os mandamentos. Não tem uma exceção, não, sabe? Não é exceção, certo? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa, assim como Cristo é o nosso descanso. Então, quando fala da Páscoa, Jesus cumpriu a Páscoa. Quando fala do sábado, Jesus cumpriu o sábado. Aliás, ele foi o único que realmente cumpriu o sábado. Eu vou explicar por quê. Não pela sua vida santa apenas, mas porque quando ele morreu, ele foi sepultado, ele ficou o sábado todinho morto ali, descansando, né? Tapado, literalmente, foi tudo pago, certo? Não tem nada devendo aqui. E em Cristo, toda lei cerimonial é uma sombra. Agora, isso é importante da gente notar. Já estamos terminando, né? Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Tem aqui na tela, se você não tem a Bíblia aí perto, né? Diz assim: ninguém vos julgue por causa da comida, bebida, do dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém julgue você por isso. Ninguém diga que você não é crente por isso, tá? E aí ele diz assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo, ou seja, a realidade é Cristo. É a tradução que diz: a realidade é Cristo. Minha sobrinha casou, sabe? Estava linda, maravilhosa. Mas é claro, quando a pessoa casa, a luz está batendo ali, vai ficar a sombra, né? Sombra da Larissa. Podia dizer para o meu agora sobrinho Ricardo, né? Dizer: pega a Larissa aí, pega a sombra dela e vai embora. Ué, é o que Deus está querendo mostrar para nós. Então, se uma pessoa quer abraçar uma sombra, que abrace a sombra. Pastor, agora de hoje em diante eu vou comemorar a festa da Páscoa que aos judeus. Pois comemore, faça isso. A Páscoa mostrava que Jesus ia morrer por nós, ele já morreu. Mas se você quer fazer isso, é uma falta de fé. É como se dissesse assim: Cristo ainda não morreu, mas se você quer fazer isso, faça, não tem problema. Eu quero um sinal visível da minha fé com Deus, eu vou me circuncidar. Pois você circuncide, né? Faça isso. Se você, pela sua boca, se com a boca confessa, o coração crê, não é suficiente para você, procura um levita lá não sei aonde e corte o seu corpo, não tem problema. Mas pela fé você não precisa fazer nenhuma coisa e outra. Eu vou guardar o sábado para mostrar que eu guardo a lei, que eu sou da lei. Pois você faça isso sem problema. Tem que fazer, pelo menos que não vai conseguir. Mas é sombra. Se quiser abraçar a sombra, vai, Ricardo, casa com a sombra da Larissa, leva para casa. Não, pastor, eu não quero a Larissa. Não, leva a sombra, é a mesma coisa. Não quero, não. Aqui, o Sabatista está dizendo que é a mesma coisa. Então, se alguém quiser viver de sombra, viva. Não tem problema. É assim que eu encerrei minha conversa com o Sabatista lá no vídeo. Você quer abraçar a sombra, abraça. Não tem problema nenhum. Vamos ficar com a realidade, que é Jesus Cristo. Cristo é real. Olha, você tem muita coisa. Se você for fazer o culto do Senhor no sábado, e a gente tem no sábado, nós temos no domingo aqui, olha, tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho para ser realizado.
gente não pode viver em berço esplêndido, não, tem que trabalhar. Essa que é a verdade. Para o cristão que é fiel, todo dia é importante. Todo dia. Não é só sábado, todo dia. Para o sabatista, quem não guarda o sábado vai para o inferno, né? Jesus foi muito criticado. Ele foi criticado dizendo: você não guarda o sábado, né? Jesus guardou, mas não do jeito que eles queriam. Quer guardar o sábado? Faça para si mesmo, nunca achando que você é melhor do que outra pessoa, né? E isso não vai ajudar você a ficar mais santo, te conduzir para o céu, de jeito nenhum, né? Você vai continuar sendo, ou eu sendo o mesmo de perto, um sábado sem sábado, né? Vamos ver o que Paulo disse aqui. Há quem considera um dia mais sagrado que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente, porque se vivemos para o Senhor, nós vivemos. Tem gente que considera: deixa ele para lá, não vai ficar brincando com ele, não. Tá? Não fique discutindo, não fique brigando, deixa ele para lá, né? Você lê a palavra de Deus, quando Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, para mim, esse é o meu descanso. O meu Jesus é o meu descanso. Eu tento mesmo, irmãos, no dia de domingo, não ter atividades extras. Sábado, domingo é o dia de muitas atividades, mas para mim é o dia de servir a Deus, de estar na casa de Deus. É o dia dele para mim, para servir e adorar, mas não como uma lei, mas como a minha expressão de amor e gratidão, porque Ele morreu na cruz para me salvar. Então eu levo o domingo a sério, o dia do Senhor.